Bom dia, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, hoje vamos falar sobre o item 12, que é a continuação do assunto o egoísmo. Então vamos fazer uma prece agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo pela situação em que nós nos encontramos, agradecendo pela oportunidade de conhecer o Espiritismo, agradecendo pela oportunidade de viver mais um dia cheio de novas oportunidades de evolução espiritual, que nós saibamos identificar em cada situação o aprendizado que ela esconde, que nós possamos descobrir e que nós possamos assimilar. E assim, caminhar nessa estrada da evolução, dentro das nossas capacidades, nem mais e nem menos do que somos capazes de avançar. Que assim seja. Então, vamos lá. Então, item 12, capítulo 11. Pascal Sainz, 1862. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar dos vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. Então, o que nos atrapalha de entender, de identificar, de perceber o sofrimento do próximo é o egoísmo. É a gente olhar para nós mesmos, né? Só para nós mesmos. Nós temos que olhar para nós mesmos, mas o que faz com que a gente não perceba o sofrimento do próximo a ponto de ajudar é o egoísmo, essa couraça que ele fala, como se fosse uma barreira, né? Que impede que nos impede de sentir, de ser atingido pelas necessidades das outras pessoas. Atingido no sentido de ser tocado, né? A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Ou seja, ele não era egoísta no sentido de colocar o interesse dele acima do interesse das outras pessoas, certo? Porque quando a gente fala assim, se a minha reputação vai ser atingida se eu ficar próximo dessa pessoa, se me virem ao lado dela, se me virem conversando com ela, se me virem nesse lugar, minha reputação vai ser prejudicada. Mas se eu tô mais preocupado com a minha reputação do que com a necessidade que o outro tá passando, eu não tô sendo nem um pouco altruísta, eu tô sendo egoísta, certo? E aqui, gente, tá falando que Jesus atendia, não tá falando que ele concordava. Tá? É muito diferente. Nós não podemos ser radicais, né, gente? Nós não podemos ser assim, 880, certo? Nós temos que olhar para as coisas como elas realmente são. Então, não ficar interpretando de acordo com a nossa vontade, a nossa necessidade, o nosso interesse, as coisas que nos são ditas e as coisas que Jesus disse. Não está dizendo aqui, e que Jesus disse e que Jesus fazia, né? Não está dizendo aqui que ele aprovava, isso mesmo, seja criminoso, isso mesmo, seja adúltera. Não, tanto que no primeiro capítulo aqui do Evangelho, o que foi ensinado a nós é que os 10 mandamentos estão valendo, né? Estão em vigor aí essas leis. Afinal, são leis de Deus, então são leis eternas, leis que não mudam conforme o tempo passa. Né? O que muda conforme o tempo passa são as leis dos homens, mas a lei de Deus não. Então os 10 mandamentos estão a todo vapor aí valendo, e um deles é que não cometerás adultério. Não fala com essas palavras, fala não cobiçar a mulher do próximo, né?
que traduzindo para os nossos dias atuais, porque aquilo foi dito de uma forma que era para o povo da época entender. Mas, para nós sabemos muito bem... tá dizendo não cometerás adultério mesmo, exatamente isso. Me enganei ao dizer que não era isso. É isso mesmo. Então, tá valendo. Ou seja, Jesus não estava concordando com as atitudes destas pessoas. Ele estava aceitando o ser humano falível como alguém que pode se corrigir, dando a oportunidade, dando o ensinamento. Os sãos não precisam de remédio, né? E Emmanuel disse, em uma das mensagens maravilhosas que ele ditou para o Chico Xavier, ele diz que Deus não condena o pecador, Deus condena o pecado. Então, gente, ser humano, todos nós erramos, uns mais, outros menos. Uns de forma mais grave, outros de forma menos grave. Uns intencionalmente, outros tentando acertar, né? Uns cometem maldades intencionalmente, outros estão tentando acertar e acabam sem querer cometendo um erro perante outro ser humano. Mas todos nós, independentemente da nossa própria vontade, porque existe o livre-arbítrio, mas existe um destino comum do qual ninguém foge. Então, ao mesmo tempo que existe o livre-arbítrio, também existem coisas sobre as quais não há livre-arbítrio. E uma delas é a evolução espiritual. O que nós escolhemos é de que forma nós vamos percorrer este caminho. Nós vamos devagar? Nós vamos avançar rapidamente? Nós vamos aproveitar todas as oportunidades de avançar que surgem na nossa frente? Ou nós vamos ficar emperrados, paralisados cada vez que uma dificuldade surge? Nós vamos dar uns passos para trás, mas nós sair dessa estrada nós não vamos. E inevitavelmente avançaremos em algum momento e chegaremos no destino final, que é o mesmo de todos os seres humanos. Tá? Que é a purificação, o desenvolvimento das virtudes, a purificação espiritual, a evolução até nos tornarmos espíritos superiores. Agora, a velocidade que isso vai acontecer depende única e exclusivamente de nós, nosso livre-arbítrio, sim. Então, é por isso que existe essa ideia de que o errado é o pecado. O pecador, ele vai ter eternamente chances. É por isso que nós, espíritas, não acreditamos no inferno e no céu, naquela condenação eterna de que você errou, você vai ficar para sempre queimando no fogo do inferno. De que você acertou, você vai para o paraíso. Por quê? Porque todo mundo não tem uma segunda chance. Tem segunda, terceira, quarta, tem chance eterna. Até que a pessoa se corrija e aceite ser melhor. Aceite buscar dentro de si as suas características cristãs, de bondade, de justiça, de amor. Seja cristão ou não, né? Mas é que são virtudes cristãs, mesmo que a pessoa não seja cristã. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse sofrer com isso. Quando então o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal, então, desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Ou seja, o egoísmo, repetimos o que já dissemos ontem, é a raiz de todos os males. Começai dando o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Ai, que maravilhoso isso, gente. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Gente, nós só temos dúvida. Nós só damos importância quando alguém nos condena por algo que fazemos, quando a gente não tem certeza que a gente está fazendo certo.
Tem dois motivos. Ou a gente não tem certeza de que nós estamos no caminho certo, e daí qualquer questionamento externo nos tira do rumo e nos deixa em dúvida, exatamente por não termos convicção do que estamos fazendo, ou o orgulho de querer que todos concordem conosco. Só tem dois motivos. Agora, se nós temos humildade de aceitar que vai ter pessoas que não vão concordar com a gente, e tudo bem, elas estão no direito delas, não preciso da concordância de todas as pessoas para achar que eu tô certa. Então, se eu tenho umidade suficiente e tenho certeza do que eu estou fazendo, certeza de que o caminho que eu escolhi é o melhor para mim, melhor naquele momento, melhor que é possível, eu não vou ficar me importando demais com as opiniões das outras pessoas, certo? Olha só, às vezes eu falo isso e as pessoas acham que isso é egoísmo. Mas, gente, você se preocupar com você é egoísmo? Então Jesus era egoísta. Porque ele não estava nem aí para a reputação. Ele não estava nem aí para o que os outros iam falar dele. Se ele não estava nem aí para o que os outros iam falar dele, inclusive ele foi condenado e foi embora desse mundo, assassinado, deixando pensarem dele o que quisessem. Não foi isso que ele fez? Então por que nós vamos achar que nós devemos ser diferentes disso? Né? Por que eu vou estar sendo egoísta se eu não me preocupar com o que os outros pensam a meu respeito? Se Jesus fez isso? Não. Jesus era perfeito. De egoísta ele não tinha nada. Então, não é? Por que essa lógica não vale para mim? Claro que vale, gente. Jesus é nosso modelo e guia. E ele fez isso. Então, tá tudo certo. Nós podemos sim ir em frente convictos das nossas ideias, das nossas opiniões, das nossas atitudes. Convicto não é rígido. Você pode ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, chegar a novas conclusões, reformar as suas ideias, aceitar opiniões, mas racionalmente. Não porque ficou chateado e quer agradar todo mundo e aí você muda a sua forma de ser, de pensar e de agir porque quer agradar os outros. Isso não é bom para ninguém, nem para você, nem para a pessoa que você está tentando agradar. Ok? Deixai a Deus o cuidado de toda justiça. Por que você está se preocupando com isso? É falta de fé, né? Pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Devemos acreditar nisso. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão. Então não vai ter justiça, não vai ter paz, porque sempre o espertalhão, aquele que age só de acordo com a sua própria vontade, a sua própria necessidade, aquele que muitas vezes é bonzinho na frente dos outros, mas por dentro ele está buscando só, única e exclusivamente seus interesses, passando por cima das outras pessoas. Às vezes a aparência é de que essa pessoa está se dando bem, né? Mas não, gente, todos os dias Deus está separando o joio do trigo. E se nós olharmos de uma amplitude maior, olharmos de cima da montanha, né? Olharmos aquela visão que já dissemos num dos primeiros estudos nossos aqui do Evangelho. O ponto de vista é o nome do item. O ponto de vista. Esse daí é o que muda a nossa vida. Olhar por esse ponto de vista, tá? Então, olhando de cima da montanha, tendo uma amplitude de visão maior, nós sabemos que aquilo que nós enxergamos aqui, que aquelas pessoas que aparentemente estão se dando bem, né, entre aspas, elas na verdade estão sendo consideradas joio por Deus, né? E não cabe a nós julgarmos, cabe a Deus isso, cabe à vida, à natureza, a lei de ação e reação já foi criada, não vai depender de nós. Então nós não temos nem que desejar que a pessoa sofra as consequências das atitudes dela.
Nós não temos que desejar e nós não precisamos desejar. O que nós estamos querendo fazer o trabalho de Deus agora? Acho que nós estamos um pouco longe dessa capacidade, né? Ainda falta um tantinho aí pra gente andar nesse caminho, certo? E aí, continuando aqui. O egoísmo é o sentimento, já li, mas vou repetir. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade e digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão. Uma luta de interesses em que são pisoteados as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Então, recado final aqui. Eliminemos o orgulho e o egoísmo de nossas vidas. Assim, nós estaremos contribuindo para a evolução de toda a humanidade e nossa própria. E aí nós passaremos a atrair para a nossa vida coisas boas. Repetindo o que eu disse ontem. Ah, mas se eu fizer e ninguém mais fizer, o que adianta? Adianta sim, adianta para você. A justiça divina é inexorável. E sempre nós vamos atrair, é lei, você acreditando ou não, isto é uma lei de Deus, lei de ação e reação. Aquilo que você faz gera uma reação em sentido contrário, que volta para você. E se nós eliminamos o egoísmo, nós estamos substituindo pelo quê? Por altruísmo, por caridade, por amor, nós vamos receber o quê? Coisas boas da vida, que muitas vezes vêm em forma de prosperidade, de felicidade, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de consciência limpa e de evolução espiritual, que é o objetivo principal da nossa existência, não é mesmo? Então, assim nós finalizamos o estudo de hoje. Todos os outros estudos mencionados estão no canal do YouTube, que eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, ok? Nós estamos já no capítulo 11, 78, eu acho, o número desse estudo de hoje. Então, lá vocês podem encontrar diversos temas, diversos assuntos, diversos estudos que vocês podem verificar lá no canal do YouTube, ok? Então, vamos fazer uma prece, acalmando os nossos pensamentos, serenando as nossas emoções, buscando dentro de nós a paz, a fé, a verdade, que nos permite nos conectarmos com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, com aqueles que vêm todos os dias nos inspirar bons pensamentos, sentimentos, ações, palavras, que nós possamos receber essa inspiração, nos conectarmos com elas e torná-las reais, práticas em nossa vida. Que cada um de nós possa enxergar ao nosso redor quantas coisas boas estão acontecendo e esquecermos, não darmos importância para a quantidade de coisas ruins que são divulgadas. Olharmos apenas para os nossos irmãos necessitados, reais, diante de nós, e não para as informações que nos chegam, sobre as quais nós não podemos agir, porque ao nosso redor há muito o que fazer, e é aqui, ao alcance das nossas mãos, que nós podemos colocar em prática o Evangelho. Que assim seja. Então, um beijo. Um ótimo final de semana. Ah, não, hoje é quinta, né? Amanhã a gente volta. Um abraço e até amanhã.